Josué, capítulo 24. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus amados, nós vivemos em um tempo muito difícil em todos os aspectos, mas principalmente porque o vento do secularismo tem assolado a sociedade e especialmente a família. O secularismo tem entrado de forma dura, poderosa e destruidora nos lares dos quais nós conhecemos. E isso traz consigo uma dor muito grande. Por quê? Porque nós esquecemos quem somos como família. Eu não estou falando quem somos como indivíduo, mas quem somos como família. Então, por causa desse vento forte do secularismo que bate nas nossas casas, algumas vezes nós esquecemos que as nossas casas são agência missionária. E isso é muito comum na nossa geração, esquecer que as nossas casas são agência missionária. Ou até mesmo esquecer que os nossos filhos são pessoas que precisam ser treinadas, ensinadas e educadas no Evangelho. E algumas vezes a nossa preocupação está muito voltada ao secular, de tal forma que nós pensamos qual é a educação que podemos dar de melhor aos nossos filhos, a melhor escola que eles podem estudar, os melhores cursos dos quais eles possam fazer, as melhores viagens, mas esquecemos de envolvimento missionário. Nós esquecemos que a nossa casa, ela é uma embaixada do reino de Deus, e deveria ser assim. Porque nós, e no passado dizia muito esse lema, nós não somos desse mundo. Se você é de uma outra nação, aonde você está é território da nação da qual você faz parte. Então nós, como povo de Deus, deveríamos compreender isso e entender que a nossa casa é uma embaixada do reino de Deus e proclamarmos o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo a partir de uma decisão intencional de sermos agência missionária. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É claro que as decisões falam mais, as nossas decisões sobre nós, do que nós imaginamos. A forma das quais você faz as coisas demonstram mais sobre você do que você imagina. Então eu preciso, e você precisa, tomar uma decisão intencional em nome de Jesus, de transformar a sua casa em um lugar onde o nome do Senhor é exaltado. Uma das ilustrações reais que mais impactou a minha vida foi em uma devocional lá na LPC. Eu e Vilma trabalhávamos lá em setores diferentes. E toda quarta-feira de manhã tinha devocional. A LPC parava, desligava todos os telefones, todos os setores paravam e tinha uma devocional coletiva. Geralmente era Hernandes que fazia todas as devocionais de quarta. Mas naquele dia, Ronaldo Lidório estava lá para gravar, fazer uma gravação. E eu, empolgado, seminarista empolgado, vou ouvir Ronaldo Lidório. Não que Hernandes não seria bom, viu? Mas a gente já estava acostumado ali toda hora, né? Então, vou ouvir Ronaldo Lidório. E tal, e Hernandes introduziu a devocional, um momento devocional, e passou para o Ronaldo Lidório. E quando o Ronaldo Lidório
pegou a palavra e ele disse assim: para mim é uma alegria imensa estar aqui, mas está comigo um presbítero, e ele era da África, e foi o primeiro presbítero da primeira igreja que eu plantei, e é ele que vai falar nessa manhã. Eu disse: eu queria ouvir Ronaldo Lidório, e o cara foi falar. E aí, o presbítero falando e Ronaldo Lidório traduzindo. E ele disse assim: a minha casa é uma agência missionária. Inicialmente eu não entendi aquilo, como é que uma casa é uma agência missionária? E ele começou a explicar que a família dele é tão inserida em missões, que na tribo onde ele mora, todo viajante que chega naquela tribo, lá não tem hotel, viu, irmãos? Não tem pousada, eles hospedam na sua própria casa. Todos. E durante anos, nenhum que entrou, saiu sem aceitar a fé em Cristo Jesus. Você sabe o que é isso? É uma coisa magnífica de propagar o reino de Deus, de falar e de exaltar da bondade de Deus, do poder de Deus. E eu fui tremendamente impactado naquela manhã. Sabe por quê? Porque algumas vezes nós vivemos tanto o individualismo que nós não queremos nem um irmão na fé na nossa casa. Piorou alguém que nós não conhecemos. Que não temos a disposição nenhuma de falarmos do amor de Deus aonde estamos inseridos. E a igreja, ela tem perdido essa visão magnífica de missões, infelizmente. Nós vivemos em um mundo onde a igreja esquece totalmente o que ela deve viver e fazer, cumprindo a missão de Deus no mundo, que é muito mais do que evangelizar. Mas primeiro, dar o primeiro passo, que é falar do amor de Cristo, ensinar das verdades de Deus. Então, nessa manhã, nós iremos ministrar sobre o seguinte tema: famílias em missão, levando Cristo ao mundo. E nós, como família, precisamos levar Cristo ao mundo, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. O texto de Josué, capítulo 24, se você for ler esse capítulo inteiro em casa, e eu recomendo a você ler, eu não irei pregar nele inteiro, só no verso 15, a última parte, você vê de forma magnífica Josué fazendo um apelo ao povo a escolher o Deus que vem a servir. No entanto, esse texto, ele traz consigo uma tensão muito grande, porque o povo é advertido a servir a Deus, mas servir através de um pacto feito pelo homem. E o homem quebra os pactos facilmente. Ou não? Quantas vezes nós prometemos alguma coisa e não cumprimos? Nós quebramos os pactos facilmente. Porém, Josué, alicerçado na lei, ele precisava que o povo tomasse uma atitude, uma decisão, que o povo fizesse um pacto, uma aliança magnífica. Mas essa aliança que o povo fez foi uma aliança tão frágil demais. Quando aquela geração morre, vem o tempo dos juízes, o tempo de mais instabilidade em todas as áreas que Israel viveu. E por que isso acontece? Porque eles não passaram para as demais gerações o que Deus fez, o quanto Deus agia com fidelidade, o quanto Deus agia com bondade, o quanto Deus tinha manifestado o seu poder, sua graça. Eles não passaram.
E eles morreram, eles que firmaram um pacto, eles morreram. E surgiu uma geração que não conhecia a Deus. O mundo hoje está como está, porque nós falhamos no pacto de sermos boca de Deus na terra. Você olha para a geração, eu mesmo já falei, essa geração é a geração de mimimi. Além de mim, quem já falou isso mais? Ou parecido? Muita gente. E por que essa geração é assim? Por que essa geração é desse jeito? Por que essa geração, por exemplo, elas não aceitam serem decepcionadas, não aceita ter perdas e não convive bem com isso? Por quê? Por causa de nós. Preservamos demais eles, mimamos demais, e aí vira a geração Nutella, como alguns dizem. Sabe, irmãos, aqueles mesmos erros dos passados nós voltamos a cometer. E aí eu estou falando em todos os aspectos da vida. E imagine as questões de Deus, quanto é negligenciada. Mas se você que é um bom pregador e gosta de ter uma visão completa do texto, por exemplo, os versos 1 a 13, vai lembrar da fidelidade de Deus para com o povo. Do capítulo 24, ele vai mostrar Deus agindo na história, a eleição, Deus escolhendo aquele povo, a libertação de Deus, a provisão de Deus. Quando você vê os versos 14 a 24, você vê a ideia da escolha de servir o Senhor de forma exclusiva pelo povo. E isso requer lançar fora os ídolos, requer sim uma dedicação pessoal e coletiva, e exige uma fé onde tem um compromisso total. Se você for ler dos versos 25 ao 33, você vê que fizemos um pacto com Deus que transforma a nossa história. E aí você vê a experiência do pacto com Deus na vida do povo. E essa experiência era uma experiência tão forte que o povo cria um marco, um memorial para lembrar daquilo. Eles erguem um altar para lembrar constantemente daquela aliança feita por Deus e da bênção de Deus na vida deles. Porém, todavia, eu disse que nós iremos pregar o verso 24, somente o último versículo que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só sobre essa decisão, esse pacto, essa aliança. O primeiro ponto é o chamado bíblico para sermos uma agência missionária. O segundo ponto é os obstáculos que afastam desse chamado. E o terceiro é práticas concretas a respeito de viver como uma família missionária. Então, nós vamos para o primeiro ponto, é o chamado bíblico da família como agência missionária. Bom, amados, em primeiro lugar, nós precisamos ver e entender que a família é chamada para ser um reflexo de Deus aqui na terra. Quando nós lemos Gênesis 1:28, que há um mandato, há uma ordem, há um mandamento de Deus, que é: crescei-vos e multiplicai-vos, e enchei-vos a terra. É uma ordem de Deus, que nessa geração é uma ordem algumas vezes esquecida, mas essa ordem tem de ser compreendida de forma clara. A ordem de Deus é: tenham filhos.
Em primeiro lugar, então, é um chamado a uma reprodução biológica. E a igreja tem perdido tanto espaço em relação a isso. Eu tenho amigos missionários na Europa, mas tenho um que eu converso muito. O nome dele é Michel, eu chamo ele de Michelzinho, de forma carinhosa, ou pigmeu, porque ele é desse tamanho. Né? E ele é um reverendo presbiteriano. E ele diz o seguinte: a Europa está sendo invadida pelos muçulmanos. E ele trabalha com plantação de igreja e recruta plantadores. Ele seleciona, ele contrata também plantadores. E ele diz: a Europa está sendo tomada pelos muçulmanos. E eu falei: Michel, por que você diz isso? Ele disse: primeiro, sabe, pastor, muçulmano que chega lá em família, casado sem filhos, ele vai ter muitos filhos. Muitos filhos. E vai criar os filhos de forma rígida, na religiosidade. Ele sabe que na Europa quase toda paga por filho. Dá tipo uma Bolsa Família que tem aqui. Não é esse nome, viu? Mas eles... Então, eles têm muitos filhos. Mas sabe por que eles têm muitos filhos também? Não é só por causa do dinheiro. É porque eles têm a missão. E qual é a missão? Crescei-vos e multiplicai-vos. Dominar a terra pela multiplicação. É esse mesmo verso, irmãos. É esse mesmo verso. Não é o outro. É esse mesmo versículo. Que Deus confia à sua igreja e a sua igreja não faz. Em um outro aspecto mais amplo e espiritual, é que quando nós geramos filhos, nós geramos para a glória de Deus. E nós sabemos que nossos filhos são imagem de Deus. Então, nós, quando ensinamos os nossos filhos como agência missionária, nós temos filhos e queremos ter filho, mais filhos, porque nós acreditamos na provisão de Deus, que sustenta, quem sustenta é Deus, mas nós acreditamos que nós estamos fazendo missionários para o mundo, imagem e semelhança de Deus, pessoas que vão refletir a glória de Deus. Sabe, irmãos, é esse entendimento que nós devemos ter. E quando nós compreendemos isso, nós refletimos a glória de Deus. Deus é glorificado, Deus é exaltado. Nós bendizemos ao Senhor. Produzir cada vez mais imagens de Deus. O chamado bíblico para a família, que é de ser agência missionária, é um entendimento que a sua casa é embaixada dos céus. Quando você entende isso, você entende que a sua casa é território celestial. Sabe, irmãos, esse entendimento é fantástico, porque se entendêssemos de fato assim, a compreensão de uma embaixada, quando uma embaixada está no país, no Brasil, por exemplo, tem uma embaixada da Rússia ou de qualquer outra nação, aquele território não é brasileiro, é da Rússia, no Brasil. Nós precisamos entender isso. A nação que está ali, ao redor, não pode invadir. Quando nós entendemos isso, a compreensão é muito mais ampla. Quando nós entendemos o texto que diz: praga nenhuma chegará à sua casa, porque a sua casa é território celestial.
O seu lar é um pedaço do céu. Esse é o entendimento fantástico de missões e de entender que a nossa residência, que a nossa casa é território do soberano Deus. Os céus plantados na terra. Mas se você não tem tido essa compreensão, a sua mente é muito secularizada. Os ventos têm soprado muito e você tem esquecido de fato essa realidade que deveria ser bem presente na sua vida e na sua casa e na sua família. Falar de família e missões é um entendimento, pelo menos da base, que nós iremos ensinar nessa manhã. Em terceiro e último lugar, é berço da fé. A nossa casa, ela tem de ser berço da fé. Semear, pregar, orar, atrair pessoas, recebermos pessoas e falarmos do amor, da bondade e do poder de Deus. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Bonhoeffer diz assim: a família é o berço não apenas da vida, mas a família é o berço da fé. Sabe, irmãos, se nós entendermos isso, nós entendemos que só há a possibilidade de uma igreja forte, sólida, se a família tiver essa compreensão. Família como reflexo da glória de Deus. Nossas casas como embaixadas dos céus e o entendimento que nós somos berço da fé. Quando compreendemos essa verdade, precisamos entender que existem obstáculos que nos afastam da missão da qual Deus nos chamou como família, não como indivíduo, mas como família. E existem vários, mas nós vamos de novo falar sobre 3. O primeiro é o individualismo da cultura moderna. Meus amados, nós vivemos em uma sociedade onde não pensamos mais nas outras pessoas. Nós pensamos em nós mesmos. Nós pensamos no nosso próprio conforto, no nosso próprio bem-estar, na nossa própria vida. Porém, precisamos lembrar que o Senhor Jesus nos ensinou algo totalmente diferente. Ele ensinou: quem quiser salvar sua vida, perdê-la. Precisamos deixar o egoísmo, o individualismo constantemente e aprender a olhar o outro. Olhar o outro com amor, com generosidade, olhar o outro com misericórdia. E só assim seremos motivados a fazermos missão. Um outro empecilho, infelizmente, é o cristianismo nominal. E esse negócio tem dominado cada vez mais, infelizmente, as nossas casas. Muitos lares cristãos têm a ausência de Cristo. Muita gente não tem espaço para Cristo na vida. A vida é tão atarefada que só temos espaço só de vez em quando ir no culto de domingo, de manhã ou de noite. Não lemos mais a palavra como deveríamos. Não ensinamos mais a respeito da verdade de Deus e dos princípios de Deus. Não oramos mais em família, fazendo culto doméstico. Não oramos mais como casal. Não oramos mais pelos filhos como deveria, como ouvimos histórias lindas de pais na madrugada se levantam, impõem as mãos sobre os filhos.
e oram, choram e clamam a Deus. Um cristianismo nominal, superficial, apático, morno. Que Deus, quando olha para nós, diz: estou a ponto de vomitar da minha boca. Um outro obstáculo é a zona de conforto. Infelizmente, nós vivemos muitas vezes nessa busca exagerada pelo prazer e vivemos uma zona de conforto muito grande. Nos conta uma ilustração que está aí parte, que navio, ele não é feito para ficar no porto, ele é feito para navegar. Você não foi feito por Deus para viver em uma zona de conforto, para semear a palavra de Deus, para refletir a glória de Deus, para ser o embaixador de Deus, aonde você estiver, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, possamos vencer esses 3 obstáculos que nos impedem a vivermos e vivermos para a glória de Deus. C.S. Lewis, olhando a ideia de individualismo no mundo, ele diz assim: se você encontrar a si mesmo antes de encontrar a Cristo, terá uma vida miserável e será um miserável. Sabe por quê? Porque perde tudo. Onde você acha que está ganhando tudo, mais tempo, mais prazer, você perde tudo. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Precisamos superar esses obstáculos da chamada missionária que Deus fez para a nossa casa, da chamada missionária que Deus fez para a nossa família. Então, em terceiro e último ponto, como ser uma família em missão. E nós precisamos ser uma família em missão. E em primeiro lugar, para ser uma família em missão, você deve cultivar um altar em sua casa. Eduque os seus filhos no princípio do Senhor. Tenha culto doméstico. Viva pela fé. Rapaz, pasme, a semana passada um irmão me parou aqui no culto, não sei se foi de manhã ou se foi de noite. E o cara me disse bem assim: pastor, eu quero fazer um jejum em família. Eu nunca nem ouvi falar sobre isso. Alguém aqui já ouviu? Fora da Bíblia, porque a Bíblia tem. E agora, imagine quanta gente está esquecido, que eu não lembrava que tinha escutado. Aí eu disse: jejum em família? É. Eu quero aprender a fazer. Eu disse: meu Deus do céu. Sabe por que eu disse isso? Porque eu nunca tinha feito jejum em família. E eu pedi a Deus por isso. Talvez você já fez, glória a Deus. Mas jejum em família, eu faço jejum há muitos anos. Apesar do gordinho assim, não é estranho não. É porque na hora da quebra do jejum o negócio é brutal. Mais fácil. Agora, o cara pediu para eu ensinar ele. Se eu não tinha nunca feito. Mas eu saí, peguei a máxima de tudo. Você já fez algum? O cara disse: não. Então faz o seguinte, faça devagar. Como assim, pastor? Faça de meio período com sua família toda. Acordem, vão louvar a Deus, pregar a palavra, ensinar seus filhos e compartilhar a respeito da fé, mas eles também compartilhar das experiências de Deus na vida deles. Rapaz, acordei hoje com um áudio, que o áudio mandaram para mim, o cara, crente dessa igreja, glória a Deus por isso, 5 horas da manhã. Não acordei 5 não.
Mas ele não só mandou um. Aí o celular ficou... Ai, será que aconteceu alguma coisa hoje? Mas quando deu certo, eu resolvi levantar da cama. E porque fez muito plim, 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 se vou pegar esse negócio. Porque eu tenho um acerto lá em casa. O meu celular dorme próximo à cama, mas eu não pego nele para dormir, nem para brincar antes de dormir. Não, o celular é lá. Agora, se tocar, eu atendo ele, qualquer hora. Porque aí eu sei que é uma necessidade, alguém está passando alguma situação. Agora, a mensagem, eu não estou nem aí. Vão endoidar de mandar para mim. Um dia desse o irmão disse: o senhor viu o grupo tal coisa? Se meu irmão tem mais de 1000 mensagens aqui para eu ver, pelo amor de Deus. Eu só vejo as individuais, as do grupo não. Me disseram, por exemplo, ontem, olha, botaram um vídeo lá, o senhor estava magrinho e novo. Eu disse, meu Deus do céu, e eu estou velha? Rapaz, fininho em uma camisa. Aí eu vesti a mesma camisa de 5 anos atrás, olha, nova ainda. Glória a Deus, para dizer que cabe. Pelo menos para mim é bom isso. Mas no áudio, o cara começou a contar como foi a experiência do jejum em família. Rapaz, é lindo demais esse negócio. Dizer, hoje nossos filhos começaram a compartilhar o que Deus fez. A atmosfera invadiu aqui em casa. Foi uma bênção de Deus. Isso aconteceu ontem na casa dele. Ele chegou do trabalho, ele trabalha à noite, não foi dormir, fez o jejum com a família toda. Ou seja, sabe qual é o jejum com a família toda? Ninguém come, nem os animais de casa. A Bíblia é assim, é ou não? Quando faziam um santo jejum, ninguém comia, nem os animais. E eles jejuaram. Foi uma refeição, café da manhã. Eles almoçaram e jantaram. Mas tiveram um momento preciosos com Deus, que eu tenho certeza que os filhos dele nunca vão esquecer disso. Bênção do céu. Crente dessa casa. Eu estou contando isso, sabe, irmãos? Porque se isso reproduzir, o quanto será abençoada a nossa família. Porque a nossa casa é território celestial. É a embaixada do reino de Deus. Então tem que ter oração lá. Tem de ter louvor. Tem de ter participação. Tem de ter um entendimento que cada um é um ministro de Deus. Por isso todo mundo tem de compartilhar. E isso é lindo quando nós compreendemos. Então cultive um altar ou erga um altar na sua casa. Eles tomaram uma decisão. E eles ergueram um altar. Lindo demais. Em nome de Jesus. Mas uma outra verdade que precisamos fazer. Abra a sua casa como um campo missionário. Seja alguém hospitaleiro, alguém que recebe bem. Abra a porta da sua casa para receber pessoas. Para instruir pessoas. Para ensinar pessoas. Faça isso em nome de Jesus. Sabe, irmãos, nós precisamos abrir a nossa casa como um campo missionário. Já que você faz culto doméstico, glória a Deus por isso. Pelo menos uma vez por semana. Por que não abre a sua casa para chamar uns 10 vizinhos? Vamos ter lá na minha casa um momento de gratidão. A pessoa diz, olha que está aniversariando alguém. Você acha que não vai? Vai. E faça um cafezinho também, né? Café está caro? Gaste um pouquinho mais para abençoar para o reino de Deus. Você gasta dinheiro com tanta coisa. Dá um cafezinho ao povo. E faz uma social. Diz que de barriga cheia é melhor, né? Coma primeiro, antes de fazer a oração e ler a palavra.
Depois de comer e falar sobre qualquer outra coisa, diz bem assim: olha, convidamos vocês porque, de fato, é um dia de gratidão. E nós queremos agradecer a Deus pela bondade dele sobre as nossas vidas, por vocês, seus nossos vizinhos, e por isso nós queremos dar uma palavra e queremos fazer uma oração de gratidão. E a palavra é uma palavra evangelística. Mais uma terceira e última coisa: envolva-se em missão de forma intencional. E a ideia é que você possa envolver toda a sua família em missão de forma intencional. A minha família inteira já foi em viagem missionária. A última eu fui sozinho, a última que eu fiz foi com a igreja aqui, sozinho, assim, sem a família. Fui com um pessoal da igreja, do qual o Sandro fazia parte. Mas a gente gosta de viajar e conhecer algumas coisas. Meu filho tem uma vontade de conhecer África do Sul. E eu disse assim para ele: nós vamos. Mas quando formos para a África do Sul, vamos lá ver as coisas bonitas, tem umas praias bonitas, tal. E depois vamos para a África, onde Berel está, pertinho lá, para trabalhar e servir a Deus no campo missionário. Agora a gente só pensa algumas vezes em diversão. Seja intencional. Pegue a sua família, leve para uma viagem missionária. Vá lá para isso que está mais perto, ou depois vá longe. Lembre-se do que o texto de Deuteronômio 6,7 diz: tu as inculcarás a teus filhos, e dela farás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Seja intencional em tudo que você faça. Devemos ser igreja. Devemos ser embaixadores do reino de Deus. Devemos deixar de convidar pessoas tão somente para assistir o culto, mas sair do culto para fazer missões. E quando eu saio do culto para fazer missões, várias pessoas vêm para cá. Várias pessoas vão ser impactadas. Várias pessoas vão aceitar a fé em Cristo Jesus. E sabe o que a igreja faz hoje? Convida as pessoas para o culto. E não é ruim, e não é errado. Sabe por quê? Porque acha que fazendo assim, está fazendo missões. E missões não faz desse jeito. Missões não faz dessa forma. Em último lugar, para concluirmos, um legado de uma família missionária parte de uma decisão: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Entende que a vida, serviço e caminhada é uma jornada de fé, não da busca pelo prazer, mas da glória de Deus. Compreende que nós iremos ter recompensas eternas. Josué não podia garantir a decisão da nação, mas ele também não faz uma decisão sozinho, porque ele não é só, ele tem uma família. Então, como ele tem uma família, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos conta a história que um missionário veio da África em um navio, aonde veio também um presidente americano. E quando chegou nos Estados Unidos, tinha banda para o presidente, muita festa, muita gente para recepcionar. E o missionário disse: não tem ninguém para me receber. Eu dediquei a minha vida, e ele já era um senhor, ao serviço de Deus, ao reino de Deus. E quando eu volto para minha terra, não tem ninguém para me recepcionar. O Espírito Santo falou ao coração dele dizendo: não tem ninguém para festejar com você, porque você não voltou para a sua terra. Quando você voltar para a sua terra, que é os céus, vai ser muita celebração.
Sabe, irmãos, nós precisamos entender que não somos desse mundo. Precisamos ter essa compreensão. E o apelo que eu gostaria de fazer hoje é que você seja uma embaixada do reino de Deus. A sua casa seja um lugar de oração. A sua casa seja um lugar da leitura da palavra. A sua casa seja um lugar onde os seus filhos são ensinados e você serve o reino de Deus e demonstre o seu serviço. Na sua casa há testemunho de um Deus grandioso, poderoso, real e extraordinário. Cristo é o novo Josué. Ele é o verdadeiro mediador da aliança eterna. O chamado de Josué apontava para o Deus Todo-Poderoso, que nos ensina a segui-lo, a tomar a cruz, a negar-se a si mesmo e segui-lo e viver em glorificação a esse Deus Todo-Poderoso, viver dirigido pelo Espírito Santo. Se Deus olhar hoje para a sua casa, o que Ele vai ver da sua casa? Um lar fechado em si mesmo, ensimesmado, egoísta, individualista, ou uma embaixada vibrante do reino de Deus? Que possamos, em Cristo, dependendo dEle, mas ao mesmo tempo fazendo a nossa parte, dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade. Te louvamos e te agradecemos pelo teu amor. Obrigado porque tu és o nosso Deus, e perdoa-nos, ó Deus, porque algumas vezes nós não temos feito, ó Deus. Não temos feito o que o Senhor deseja. Não temos te servido, não temos levado Cristo ao mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a termos o entendimento do que foi ensinado hoje. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém.